No último episódio, Lucian esmagou sem piedade dois dos principais membros da Sociedade Demônio Sombrio. Mas, antes mesmo de conseguir recuperar o fôlego, uma presença ainda mais poderosa surgiu diante dele. Os dois ficaram frente a frente. A mulher até ofereceu resistência, mas não era tão forte quanto nosso garoto esperava. Se apenas um grande grão-mestre de alto nível, isso não fazia valer a pena o tempo dele. Enquanto isso, em outra parte da cidade, dentro da luxuosa mansão de Liansu, sua voz ecoava furiosa pelos corredores. Ela gritava diante da tela, indignada com o fracasso da tentativa de assassinato. Ela havia feito acordos arriscados, assumindo riscos enormes, e agora tinha a audácia de dizer que falharam? Do outro lado da ligação, um homem de voz calma tentava apaziguá-la. Ele explicou que ninguém esperava esse resultado, e que eles também haviam sofrido perdas severas. 4 demônios poderosos haviam sido mortos. Liansu ficou momentaneamente chocada, mas logo descartou aquilo. Mas quem disse que isso é problema meu? Apertando o aparelho com força, ela disse furiosa: Depois de perdas tão grandes, vocês deveriam estar mais determinados a matar aquele garoto. Ela se recusava a acreditar que a poderosa Sociedade Demônio Sombrio não conseguia lidar com um mero garoto de 8º nível. O homem respondeu calmamente: podemos lidar com isso facilmente, se um dos nossos 3 principais demônios entrarem em ação. Ela, irritada, disparou. Então faça isso. Mas o homem manteve o tom frio. Podemos atender seu pedido, mas custará 20 vezes o preço original. Ela ficou atônita. Então, ele explicou: enviar um dos 3 principais demônios para o país dela poderia quebrar o equilíbrio internacional e atrair a atenção dos 3 centros marciais da nação. As consequências seriam complexas demais. Além disso, eles não eram apenas um grupo de assassinos de aluguel. Ajudá-la já era um favor à pessoa influente que a apoiava. Não era algo que fizesse facilmente. Ao ouvir isso, Liansu arremessou o tablet no chão, chamando todos eles de bastardos egoístas. O homem, impassível, ainda acrescentou: ela também precisava compensar as perdas da missão fracassada. Os detalhes chegariam em breve. Ela surtou: que tipo de organização mundial falha na missão e ainda cobra por isso? Ela esmagou o tablet, como se estivesse esmagando o resto do homem. Esses bastardos, todos vocês vão ver. Mas no fim, ela sabia que já havia levado seu marido, o santo marcial de Jade, ao limite. Sua última tentativa contra a família de Lucian havia sido um desastre. Um membro importante morreu, e Lucian acabou entrando para o exército logo depois, forçando sanções políticas. Ela desabou na cama, exausta. O santo marcial de Jade já havia avisado que era hora dela abandonar essa vingança, mas ela não conseguia. Lucian era para ser um ninguém, e ainda assim humilhou ela diversas vezes. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, até que o cansaço a venceu. Do lado de fora, as empregadas trocavam olhares aliviados. Todas elas já estavam acostumadas com aqueles surtos. Até que, tarde da noite, a lua lançou seu brilho pálido pelo céu. Uma voz baixa ecoou: Liansu, minha irmã. Ela despertou. Antes que pudesse se levantar, viu algo aterrador. Um homem coberto de sangue se aproximou lentamente. Ela o reconheceu imediatamente. Era Lian Jibei, seu irmão morto. Ele perguntou se ela entendia o quão terrível havia sido sua morte. Ela empalideceu. Ela estava recuando desesperadamente. Então, o corpo dele começou a se partir. Sangue escorria das feridas abertas. Ela congelou e gritou em terror. Então, despertou com um sobressalto. Ela estava na cama, encharcada de suor, coração disparado. Ela olhava ao redor, seu quarto familiar. Aos poucos, começou a se acalmar. Foi só um pesadelo. Mas por quê? Liansu tentou se convencer, porque sonharia com Lian Jibei. Era sua obsessão por vingança ou algo mais? Será que seus próprios pecados tinham invocado um irmão morto de volta, só para confortá-la? Ela afastou os pensamentos, então pegou um copo de água que estava em cima de uma mesa. Mas, quando ela tomou o primeiro gole, quase vomitou. O gosto era horrível. Sob a luz pálida da lua, ela olhou para o líquido e congelou. O copo estava cheio de um vermelho vivo. Era sangue, e dentro dele, um único globo ocular boiava lentamente. Ela gritou, arremessou o copo contra a parede, mas antes que pudesse respirar, outra figura emergiu das sombras. Seu sobrinho, com a órbita vazia, ele soltou na direção dela. Liansu berrou, seus olhos reviraram, e ela caiu desesperada. Pouco tempo depois, ela despertou novamente, mas do lado de fora da janela, alguém a observava. Lucian, calmo, imóvel, assistindo tudo como se fosse apenas um espetáculo. Ele soltou uma leve risada. Usar aquela técnica em alguém do 6º nível, cuja mente já estava à beira do colapso, era fácil demais. Um ciclo infinito de pesadelos, medo, desespero, à beira da queda mental. Cruel, talvez, mas também eficaz. Uma forma sutil e impiedosa de fazê-la sofrer, sem conceder uma morte
acirrada. Lucian não sentia piedade. Ela tentou matá-lo diversas vezes e ousou mirar em sua família. Observando o corpo dela se contorcer na cama, ele sorriu de canto. Por um instante pensou, estou sendo cruel demais? Mas descartou a ideia. Ele não era um santo. Ele era apenas um homem comum, fazendo justiça com suas próprias mãos. De repente, um alerta percorreu suas células imortais. Um aviso instintivo. Alguém o observava. Uma presença intensa. Um santo marcial. As células imortais permitiam sentir ameaças iminentes. E ele sabia. Santos marciais também podiam ter habilidades semelhantes. O plano precisava mudar. Ele estendeu a mão e com um toque final, encerrou o sofrimento de Lian Su. A pressão desapareceu. Ele partiu sem olhar para trás. Minutos depois, as empregadas retornaram. Ao espiar o quarto, elas gritaram em pânico. A senhora está morta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma mansão grandiosa brilhava sob a luz intensa. Um banquete luxuoso estava em pleno andamento. Era o aniversário do Sr. Shen. Entre os convidados, vários grandes grão-mestres circulavam. Duas jovens cochichavam impressionadas. Não acredito que pessoas desse nível vieram. O Sr. Shen é grande mestre. Tem conexões até com militares de 8º nível, sabia? 8º nível. Alguém impossível para elas. Elas sonhavam em chamar a atenção de algum figurão naquela noite. Perto da entrada, Suzu permanecia sozinha, observando tudo, entediada. Um homem se aproximou, ofereceu a mão, disse que, talvez, ela estivesse nervosa por ser seu primeiro evento daquele tipo. Ele ofereceu acompanhá-la. Ela recusou educadamente, disse que estava esperando um amigo. Ele pareceu surpreso, mas foi embora imediatamente. Era Shen, seu primo. Desde que ela chegara à propriedade da família Shen, todos a tratavam bem, mas algo a incomodava. Então, uma voz atrás dela falou: você acha que ele tinha segundas intenções? Ela respondeu educadamente: sim, foi exatamente o que eu pensei. Ela congelou, reconheceu a voz, virou-se. Lucian estava ali, com um sorriso tranquilo. Ela piscou surpresa, esperava que ele viesse realmente. Ele sorriu. Eu prometi, não prometi? Ele observou o ambiente, pensou consigo mesmo que 1000 km de distância, 5 minutos, era tudo que ele precisava. Suzu suspirou. Você não precisava vir como meu reforço. Não tem nenhum drama acontecendo aqui. Ela acreditava que a família Shen era genuína, talvez um pouco distante, mas acolhedora. Mas Lucian cortou. Eles acolheram sua riqueza, não você. Ela baixou a cabeça. Sabia que ele tinha razão. Voltar sempre tem um preço, não é? Lucian a observou. Com a personalidade dela, ele esperava que ela confessasse as falsidades, mas ela havia crescido sem muito amor familiar. Talvez, mesmo um carinho falso, fosse melhor que nada. Ele entendia, mas não concordava. Sorriu levemente. Não importa. Hoje à noite, eu vou tomar a decisão certa por você. Suzu piscou confusa. O que você quer dizer com isso? Lucian não respondeu. Olhou ao redor. Vamos encontrar um alvo azarado. Ela ficou completamente perdida. Então, ele apontou. Quem é aquilo? Um jovem desceu de um carro elegante. Uma mulher em cada braço. Todos ao redor se curvaram respeitosamente. Ela explicou. Ele é o segundo filho da família Zhao, um clã poderoso nos arredores da capital, mais influentes que a família Shen. Ela deu de ombros. Não tenho uma opinião muito alta sobre ele. Não é nada demais. Mas o sorriso de Lucian dizia outra coisa. Suzu terminou de falar. Ele não passa de um playboy rico. O irmão mais velho dele é quem realmente importa. Lucian sorriu de canto. Você acabou de dizer minha família Shen? Ela parou, congelou por um segundo. Sem perceber, já havia começado a se enxergar como parte da família Shen. Antes que pudesse reagir, Lucian segurou sua mão com suavidade. O sorriso dele era diferente, quente, sincero. Ela corou. Ele não queria que ela se amarrasse a correntes invisíveis, laços falsos, conexões que só as enfraquecem. E naquela noite, ele estava ali para cortar essas correntes. Antes que ela processasse qualquer coisa, Lucian já caminhava em direção ao segundo filho da família Zhao. O jovem estava cercado. Pessoas se amontoavam, tentando se apresentar, implorando por um segundo de atenção. Irritado, ele mandou todos saírem da frente. Quando finalmente achou que tinha espaço, ergueu o olhar e viu alguém bloqueando seu caminho. Alto, imponente, olhar frio, inabalável. O jovem analisou Lucian de cima a baixo. Boa aparência, corpo forte, mas o que realmente o atingia foi a pressão. A aura era sufocante, difícil até respirar. Instintivamente, ele puxou as duas mulheres para perto, como escudos humanos. Quem é você? Lucian ignorou a pergunta. Olhou para o carro esportivo reluzente atrás dele. É seu? O jovem abriu um sorriso arrogante. E se for? Lucian assentiu. Belo carro, não é? Quanto custou? Percebendo que era uma disputa de status, o jovem inflou o peito. Mais de 80 milhões. Em
indicação ilimitada, provavelmente o único no país. Lucian arregalou levemente os olhos, fingindo admiração. Caminhou até o carro, passou a mão pela lataria brilhante. O jovem riu. Caipira. Então, o tom de Lucian mudou. Frio. Que belo carro, não é? E no segundo seguinte, uma explosão tomou conta do local. Uma pressão esmagadora explodiu. A aura dele cresceu como uma montanha. O carro foi achatado instantaneamente. Metal retorcido. Vidros completamente estilhaçados, reduzindo aquilo tudo a uma lata amassada. Um silêncio absoluto tomou conta do local. O jovem congelou. Então gritou: Meu carro, seu desgraçado! Lucian enfiou as mãos nos bolsos, sorriu satisfeito. Assim ficou muito melhor, não acha? O rosto do jovem se contorceu. Raiva, medo, humilhação. Ei, Irmão, qual o seu problema? Lucian lançou um olhar afiado. A energia fria fez o jovem tropeçar para trás. Foi então que ele viu o nome: Lu, amigo de Suzu. Então Lucian falou com calma: se tiver algum problema, pode me procurar. Ele então apontou para a multidão, onde Suzu estava parada. É com ela que você deve resolver. Todas as cabeças se viraram, olharam profundamente. Suzu piscou, apontando para si mesma. Eu? Totalmente perdida, de um segundo para o outro, ela se tornou o centro do furacão. E Lucian apenas observava, com aquele sorriso perigoso. Mas aquela noite estava longe de terminar. Porque quando o orgulho é pisado em público, a retaliação nunca demora. E, em algum lugar da capital, alguém muito mais perigoso começaria a se mover. O caos daquela noite era apenas o começo. Se você chegou aqui e ainda não deixou o like, peço humildemente que você deixe o like, pois me ajuda demais. E vamos rumo a 5k de seguidores. Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.